Exercício sobre ciclone. Uma amostra de uma corrente de gases de combustão apresenta a seguinte distribuição granulométrica de material particulado, considerando o diâmetro médio e a fração mássica respectivamente. Os valores estão aqui nessa tabela. Diâmetro de partícula, médio, e aqui temos a fração mássica correspondente, em percentual. Para tratar a corrente de gases de combustão será utilizado um ciclone Lappel das seguintes características: largura do duto de entrada 0,3048 metros, a número de voltas equivalente a 5, velocidade de 18,28 metros por segundo. Aqui nós temos a propriedade do gás, mais específica, viscosidade dinâmica, e aqui temos a propriedade da partícula. O problema nos pede qual é o valor do diâmetro de corte e na parte B nos pede qual é a fração mássica coletada. Vamos a iniciar resolvendo a primeira parte, a parte A, que corresponde ao diâmetro de corte. O diâmetro de corte não tem muito segredo, pessoal, porque o diâmetro de corte tem uma equação geral e tem aquela equação específica para ciclones Lappel. Nós, nesse caso, vamos a considerar a equação geral para determinar o diâmetro de corte. Então, NV, diferença de massas específica. Essa expressão geral. Fazendo uma verificação, nós temos as propriedades do fluido. Isso daqui também foi definido, que é a largura do duto de entrada, o número de voltas e a velocidade. Uma questão que às vezes fica meio confuso são alguns aspectos específicos do ciclone. Geralmente sobre a sua geometria. Isso que nós estamos falando de B está aqui no duto de entrada do ciclone. Essa parte, a altura, é conhecida como A e essa largura é conhecida como B. É isso que nós estamos usando aqui. Continuamos. Agora procedemos a substituir os valores. 9 vezes a viscosidade, 1,9 por 10 a menos 5, vezes o valor da largura, 0,3048, sobre 2π, vezes 5 voltas, vezes a velocidade, 18,28, vezes a diferença de massas específicas, 1600 menos 1,85. Calculando isso daqui, o diâmetro de corte fica igual a 7,5343 por 10 a menos 6 metros. Multiplicando aqui por um fator de conversão, um micrômetro equivale a 1 por 10 a menos 6 metros. Nós temos que o diâmetro de corte é equivalente a 7,5343 micrômetros. Pronto, já determinamos a primeira parte. Na segunda parte do problema nos pede determinar qual é a fração mássica coletada. Se nós analisamos os dados fornecidos, nós somente temos a concentração na alimentação. Nós não temos nenhum dado referente ao coletado nem ao fino. Então, quando temos essa situação, podemos resolver esse problema auxiliando-nos de uma correlação específica para ciclones Lappel, que é o grau de eficiência. Então, o grau de eficiência é igual a GI dpi sobre diâmetro de corte elevado ao quadrado, 1 mais o dpi sobre dc, isso daqui elevado ao quadrado. Por que vamos utilizar isso? Porque nós já temos o diâmetro de corte, que já é um valor constante, 7,5343 micrômetros, e nós temos os valores que correspondem a dpi, que são os valores fornecidos aqui nessa tabela. O que nós vamos a fazer é o seguinte: a partir do cálculo de GI
nós vamos a determinar, por exemplo, dessa granulometria, dessa quantidade, desse percentual, quanto se conseguiria separar. Da mesma forma, dessa granulometria, dessa quantidade, desse percentual, quanto se conseguiria separar utilizando esse ciclone. Então, para resolver agora o problema, vamos a montar uma tabela, onde a primeira coluna corresponde ao tamanho DPI. Então, aqui colocamos 1, 10, 50, 100 e 200. Lembrando que isso tudo aqui está em micrômetros, vou colocar na parte superior para não confundir. Aqui na sequência, a fração mássica I, 0,1, 0,2, 0,4, 0,2, 0,1. Aqui vamos a calcular essa fração dpi sobre dc para cada um desses intervalos. Então, nós temos aqui dpi, nesse caso, seria 1 sobre 7,5343. Aqui nós temos 0,1328. Continuando com o cálculo, para a segunda granulometria temos 1,3280. Para o próximo, 6,6401. Para o próximo, 13,2802 e finalmente 26,5604. Agora procedemos a calcular o grau de eficiência para cada uma das granulometrias. Aqui nós temos 0,017. Para a segunda temos 0,638. Na sequência 0,978, 0,994 e 0,994. Bom, observa. Nós temos aqui o grau de eficiência na forma de fração, não temos multiplicado pelo percentual. Agora, para conseguir determinar quanto que vai ser coletado, nós precisamos assumir uma base de cálculo. Vamos a assumir uma base de cálculo na entrada M igual a 100 gramas. Então, o que vamos a fazer nessa coluna? A massa que está sendo alimentada, vamos a multiplicar pela fração mássica que corresponde a uma determinada granulometria. Assim, nós vamos a ter, por exemplo, aqui 10, aqui vai ser 20 e 40, novamente 20 e aqui 10. Beleza? E agora, isso que está em massa, né, logicamente está em gramas. Agora vamos a fazer essa multiplicação. Essa coluna de aqui, isso vamos a multiplicar pelo grau de eficiência. Isso multiplicando por isso vai dar um valor de 0,17. Na sequência, 12,76, 39,11, 19,88 e 9,98. Aqui estamos multiplicando GI vezes 100 vezes XI. Lembrando que esse 100 corresponde à massa que está sendo alimentada. É uma base de cálculo. Bom, isso que está aqui, as unidades é em grama. Tudo isso que está aqui está em grama. Então, é a quantidade que consigue ser separada dessa granulometria, dessa e assim em diante. Se nós fazemos um somatório, chegamos a um valor de 81,92 gramas. O que é isso aqui? É a quantidade em massa que poderia ser coletada utilizando esse tipo de ciclone. Então, agora, a fração mássica de coleta, ou aquilo que vai ser removida, vai ser igual que a massa, que foi
coletada sobre a massa que foi alimentada. Nesse caso não foi alimentada. Isso aqui constitui uma base de cálculo. Calculando isso daqui, dá um valor de 0,819. E nós conseguimos aqui determinar a fração mássica coletada. Beleza, pessoal? Acho que isso aqui ficou claro. Muito obrigado. Vamos para cá. Está aqui.